Olá, amigos do Esporte a Motor. A Fórmula 1 está apenas confirmando o campeonato de reviravoltas que estava prometido desde o começo. A Holanda trouxe de volta o seu GP e, com ele, um novo líder do campeonato que, para a alegria da torcida mais feliz do mundo nesse momento, é um holandês. Agora é a vez de retornarmos a um dos palcos mais tradicionais do mundo. Vamos a Monza, falar do GP da Itália e logo depois da vinheta deste pré-GP que, como você sabe, tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech. O melhor campeonato das últimas décadas, que é este, teve Hamilton liderando nas 4 primeiras etapas, Verstappen assumiu a ponta a partir de Mônaco, Hamilton voltou a liderar na Hungria, 11ª etapa, e agora, com 13 corridas disputadas, Verstappen está de volta à liderança. A diferença é mínima, 3 pontos. Portanto, novas viradas podem acontecer. E embora o carro da Red Bull já tenha se mostrado melhor em diferentes tipos de pista, a Mercedes costuma se dar muito bem em Monza, que é a pista mais veloz de todo o campeonato. Nos últimos 10 anos, a Red Bull venceu 2 vezes, ambas com Sebastian Vettel. A Mercedes venceu 4 com Hamilton e 1 com Nico Rosberg, mas ainda tem a primeira vitória de Hamilton em Monza com McLaren e motor Mercedes. Lembrando dos 2 últimos anos, em 2019 deu Ferrari com Charles Leclerc, levando a torcida ao delírio, e em 2020 foi aquele da grande surpresa vitória de Pierre Gasly. A zebra estava solta no ano passado em Monza. Para a Red Bull deu tudo errado. Verstappen abandonou com o motor quebrado na volta 31 e o Alex Albon não fez nada a não ser levar punições, uma atrás da outra. E a Mercedes também teve a corrida nas mãos de Lewis Hamilton, mas a equipe chamou o inglês para o pit stop com o box fechado. Teve que pagar com isso, ele teve que pagar mesmo sem culpa, teve que pagar a punição de 10 segundos no box e quando voltou ele estava em 17º e ainda conseguiu chegar em 7º. A corrida ainda teve uma bandeira vermelha de meia hora por causa do acidente de Charles Leclerc na parabólica. Com tudo o que aconteceu, o pódio acabou tendo 3 nomes absolutamente improváveis naquele momento. Vitória de Pierre Gasly pela equipe AlphaTauri, Carlos Sainz ainda correndo de McLaren em segundo e Lance Stroll com a Racing Point em terceiro. A foto de Gasly, que ficou sentado no pódio depois da festa, tentando entender como havia acontecido aquele milagre, mostra bem o que é vencer em Monza e mais ainda, quando se trata da primeira vez de um piloto no alto do pódio. Quanta curiosidade numa única corrida! Vale lembrar, primeira vitória de um piloto francês 25 anos depois de Olivier Panis vencer em Mônaco. Conquista da AlphaTauri tão zebra quanto foi a da Toro Rosso, o antigo nome da equipe, também em Monza e marcando também a primeira vitória de Sebastian Vettel. Primeiro pódio sem piloto da Mercedes, Red Bull e Ferrari desde o GP da Hungria de 2012. Primeira vez que o vencedor não era piloto da Mercedes, Ferrari ou Red Bull desde a vitória de Kimi Raikkonen pela Lotus Renault na Austrália em 2013. E primeiro abandono duplo da Ferrari em Monza desde 1995. E lembrando ainda que esta foi a última corrida da Williams sob o comando de Frank Williams, o seu fundador, e a sua filha Claire, que estava comandando o time. Monza é um lugar em que se respira história. Foi o 3º circuito construído no mundo exclusivamente para receber corridas. Os 2 primeiros foram Indianápolis, nos Estados Unidos, e Brooklands, no Reino Unido. Inaugurado em 1922, Monza fez parte do calendário do primeiro Mundial em 1950, com uma dupla vitória italiana, Giuseppe Farina e a equipe Alfa Romeo. Essa foi a combinação, aliás, campeã no final daquele ano. O circuito, chamado de Templo Sagrado do Automobilismo, é o que mais sediou corridas de Fórmula 1.
de 1950 em diante, só ficou sem o Grande Prêmio uma vez, que foi em 1980. Naquele ano, por pressão do Partido Verde italiano, o autódromo não pôde fazer uma pequena reforma pedida pela FIA, e a Itália teve que levar seu Grande Prêmio para a pista de Imola, e deu vitória de Nelson Piquet com Brabham naquele ano. O Brasil venceu 9 vezes em Monza. A primeira com Emerson Fittipaldi em 1972, foi esta conquista que nesta sexta-feira completa 49 anos e que garantiu o primeiro título mundial de um brasileiro. Foi a primeira vez que cobri uma corrida de Fórmula 1 fora do Brasil, e essa história nós contamos aqui no pré-GP do ano passado. Para quem não viu, olha, vale a pena ir buscar no YouTube Automotor por Reginaldo Leme lá atrás. Tem até o Emerson falando dessa conquista histórica. Vamos até deixar o link aqui na descrição deste vídeo para você conferir depois. Fora a vitória de 1980 em Imola, Nelson Piquet venceu mais 3 vezes o GP da Itália em Monza. Este recorde de 3 vitórias foi igualado por Rubens Barrichello, que venceu pela Ferrari em 2002 e 2004 e depois pela Brown GP em 2009. Com as 2 vitórias de Ayrton Senna, são 9 o total de vitórias brasileiras. Monza fica a pouco mais de 20 quilômetros do centro de Milão, que é uma das 4 capitais mundiais da moda. As outras são Paris, Nova York e Londres. Por sinal, a Semana da Moda em Milão é um evento que acontece sempre na mesma semana do GP. Antigamente, para ir do centro de Milão a Monza, o percurso era exclusivamente urbano, cruzando bairros da cidade grande, e levava, no mínimo, 1h30. Com o tráfego da chegada ao autódromo, podia-se contar até com 3 horas. Já aconteceu muitas vezes isso com a gente. Há alguns anos, foi construída uma via expressa ligando várias cidades satélites de Milão, sendo Monza a segunda delas, logo depois de Lissone. Algumas dessas cidades deram nome às curvas de Monza, exemplo de Biassono e Lesmo. Mesmo com a via expressa, para evitar tráfego, muitas equipes preferem se hospedar em hotéis menores ao redor de Monza. A Fórmula 1 chega a Monza cheia de novidades. Já na segunda-feira, depois da Holanda, foi anunciada a ida de Valtteri Bottas para a Alfa Romeo. Isso abriu espaço para a tão esperada contratação de George Russell pela Mercedes. No dia seguinte, a Mercedes já confirmava sua fortíssima dupla de pilotos para 2022, Lewis Hamilton e George Russell. Simplesmente o maior vencedor da história, 7 vezes campeão mundial, aos 36 anos de idade, e a nova grande promessa inglesa com 23 anos de idade. Aliás, a mesma diferença de idade, mesma diferença de 13 anos que existe entre Hamilton e Verstappen, os 2 protagonistas do campeonato. Na esteira das confirmações de Bottas na Alfa Romeo e de Russell na Mercedes, a Williams aproveitou para anunciar o retorno de Alex Albon à Fórmula 1, agora ocupando o cockpit que, por hora, é de George Russell. A equipe também renovou com o canadense Nicolas Latifi por mais uma temporada. Um anúncio de certa forma surpreendente, já que era esperado que a Williams, que corre com motor Mercedes, pudesse anunciar o holandês Nick de Vries, campeão mundial da Fórmula E pela Mercedes e também piloto apadrinhado por Toto Wolff. Que bom momento vive a Holanda no automobilismo. O país já teve 15 pilotos na Fórmula 1, mas nenhum deles chamou a atenção, até a chegada de Max Verstappen. Desde a volta das férias da Fórmula 1, só ele venceu. E para compensar aquela vergonha histórica de Spa-Francorchamps, o autódromo de Zandvoort recebeu a Fórmula 1 de volta após 36 anos com uma festa impressionante e inesquecível para todo holandês, aliás, para todos nós. Na verdade, o mundo todo se encantou com aquelas arquibancadas inteiramente pintadas de laranja. Um espetáculo que foi aplaudido até pelo grande rival Lewis Hamilton. Com essa vitória espetacular, Verstappen retoma a liderança do Mundial. A diferença é bem pequena, 3 pontos. E o chefe da Red Bull, Christian Horner, diz que o favoritismo em Monza é da Mercedes. Valtteri Bottas, agora confirmado na Alfa Romeo em 2022,
está de volta à terceira posição do campeonato com 123 pontos, derrubando Lando Norris, 114, para o quarto lugar. Sérgio Pérez, mesmo largando dos boxes, ainda conseguiu salvar uns pontinhos e agora tem 108. Na Ferrari, a briga se inverteu, com Charles Leclerc agora 2,5 pontos à frente de Carlos Sainz. Pierre Gasly, que foi o vencedor do GP da Itália no ano passado, é o 8º na tabela do campeonato, seguido por Daniel Ricciardo e agora Fernando Alonso, fechando os 10 primeiros. Mesmo com Verstappen voltando a ser líder entre os pilotos, a Red Bull continua atrás da Mercedes-AMG Petronas no campeonato de construtores. É que o pódio duplo de Hamilton e Bottas aumentou a vantagem da Mercedes para 12 pontos. O final de semana mais apagado da McLaren no ano todo trouxe um alívio para a Ferrari. Agora, com 11,5 pontos de vantagem, ela ocupa a terceira posição. A Alpine vai se consolidando no 5º lugar, que representa uma evolução significativa para a equipe. Mas o ótimo 4º lugar do francês Pierre Gasly leva a AlphaTauri a 84 pontos, apenas 6 pontos atrás da francesa Alpine. A Aston Martin não pontuou na Holanda e segue com 53. A Williams tem 20, a Alfa Romeo 3 e a Haas continua no 0, além de uma crise interna entre Mick Schumacher e Nikita Mazepin. E lá vamos nós para o terceiro fim de semana consecutivo de Fórmula 1. Pista bem diferente da Holanda, Monza deve aumentar o poder da Mercedes-AMG Petronas e equilibrar as forças com a Red Bull. Neste fim de semana, por causa da corrida mais curta do sábado, aquela chamada oficialmente de Sprint Qualifying, temos horários diferentes. Atenção! O primeiro treino livre na sexta-feira acontece de 9h30 até 10h30. Estaremos no ar 15 minutos antes da abertura. Também na sexta tem o Qualifying, que define o grid da corrida sprint. Este começa às 13 horas e é disputado no sistema convencional. Já no sábado tem o último treino livre às 7 da manhã no Band Esportes e o Sprint Qualifying, aquela corrida de 100 km, tem largada às 11h30. Deve durar menos de meia hora e o resultado dela define o grid da corrida de domingo. O GP da Itália, no sistema convencional com suas 53 voltas, tem o horário normal, no domingo, 10 horas da manhã. Lembrando a vocês que nossa transmissão começa às 9h30. E quero lembrar também a todos que esta é a corrida mais rápida de todo o campeonato. Se não tiver safety car, ela dura 1 hora e 15 minutos. E depois da corrida, continuamos falando de Fórmula 1, Felipe Jafone e eu, participando do Show do Esporte junto com a Glenda Kozlovski e o Elia Júnior. Vamos lá! É a segunda experiência desse novo sistema de disputa, como já aconteceu no GP da Inglaterra, e deve acontecer de novo aqui em Interlagos nos dias 12, 13 e 14 de novembro, essa corrida sprint. Agradeço muito a todos vocês por me acompanharem aqui no canal e também no Instagram, @Regileme, e na televisão. Você sabe, Fórmula 1 agora é na Band e no Band Esportes. Grande abraço para todos!